De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o secretário municipal de Educação, Vitor Hugo. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, todos que nos assistem pela TV Educadora. Mais uma vez é um prazer estar aqui podendo falar sobre as ações da Secretaria de Educação. Bom, Vitor, né? Período atípico, toda a educação teve que se reinventar nesse período e desenvolver essa questão das ações à distância. Os professores fizeram todo o material didático que foi entregue, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Dessa percepção aí, dessa necessidade e do envio desse material, né? É lógico, material com cada perfil de cada turma. É isso mesmo, Luciano. É uma situação atípica, nenhum de nós gostaríamos de estar presenciando isso, é óbvio, e a gente sempre deixou muito claro para toda a população e para os pais principalmente, que não é a mesma coisa. Nós temos a total ciência de que o aluno na sala de aula, ele tem uma condição, né, apropriada para a sua aprendizagem. Então, falar, nós não temos consciência, temos sim, a gente sabe que o ideal seria isso. A escola se mostra nesse cenário que tem uma importância muito grande. As escolas, os professores, que por mais que nós tenhamos desenvolvido as tecnologias no mundo todo, isso, para os níveis de educação, ainda está muito distante de poder substituir a escola. Então, esse cenário todo nos mostra aquilo que a gente já conhecia, de que a escola é um espaço extremamente importante, que os professores ainda têm uma importância muito grande na sociedade para o desenvolvimento das crianças e suas aprendizagens. Então, partindo desse pressuposto, nós tivemos que, na verdade, reinventar as formas de comunicação e de ensino para poder atingir esses pais. Então, a Secretaria de Educação, desde quando houve a suspensão integral das aulas, que foi no dia 23 de março, nós temos trabalhado internamente para buscar soluções de forma a atingir a maior parte dos alunos. Então, por isso, o que nós fizemos? Na semana de 6 de abril, quando nós retornamos às atividades, nós fizemos a opção de encaminhar o material escrito para as famílias, para que ela não ficasse simplesmente dependendo da questão tecnológica. Então, os livros da pré-escola foram encaminhados, os livros do 1º ao 9º ano foram encaminhados, os livros da EJA foram encaminhados, e cada uma desses materiais foi elaborado pelo próprio professor da sala. Não foi um material único para todos os alunos, então cada professor elaborou a sua proposta de trabalho considerando o perfil da sua sala. Então isso foi feito com roteiros diários, então diariamente os alunos têm atividades a serem realizadas todos os dias da semana, a especificar o que ele tem que fazer, e, ao mesmo tempo, o professor tem feito o monitoramento. A gente aproveita para agradecer os nossos professores, educadores, que também estão buscando ferramentas, estão estudando, conhecendo novas formas de ensinar para poder superar esse período. Então, os alunos têm o material em mãos e os professores fazem orientação diária para que eles possam acompanhar as atividades. A gente, claro, que precisa muito da colaboração dos pais. Nós trabalhamos com crianças desde a creche até o EJA, então, principalmente os menores, né, que estão na pré-escola ou nos anos iniciais do ensino fundamental, eles ainda precisam muito da colaboração dos pais para que possa desenvolver a sua aprendizagem e mantenha esse vínculo com a escola. Muitos falam, nós poderíamos não fazer nada, perder o ano e, né, reprovar todo mundo. Essa não é a alternativa, essa não é a questão legal a ser feita. O que nós estamos fazendo é mantendo um contato com essas famílias, no sentido de que a gente possa, cada vez mais, apropriar essas ferramentas de comunicação. E, claro, quando ocorrer o retorno às aulas, que as autoridades de saúde liberarem, a gente tiver condições seguras de colocar esses alunos dentro da sala de aula, nós faremos todo um processo de recuperação, todo um processo de reforço, para que a gente consiga minimamente garantir esse ano letivo com os alunos aprendendo. A gente sabe que nós estamos tendo uma devolutiva muito boa, em geral, das famílias, e as crianças têm acompanhado esses processos. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? Que também os professores tiveram que redobrar o cuidado, pensando que esse material seria usado sem uma orientação direta como na sala de aula, né? Também é um desafio para eles. Sim, é um desafio, né? Porque é algo que ninguém, né, o mundo não estava preparado para essa pandemia. A gente vê que todo mundo, as aulas estão suspensas. Quando retorna em alguns países, logo depois voltou a fechar em muitos países, né, porque tinham aberto, agora já fecharam novamente por conta da disseminação do vírus. Então, os professores, né, estão aprendendo também nesse processo, estão desempenhando suas funções, buscando sempre o melhor possível para o aluno.
Porque na medida que o aluno não está próximo, que ele não pode pegar na mão do aluno e orientá-lo ali, ele tem que criar ferramentas de orientar a criança, de orientar a família, para que isso possa acontecer da melhor maneira possível, minimizando os nossos impactos. Então, estão trabalhando menos, estão trabalhando mais, eu tenho certeza que a maior parte dos nossos servidores, professores, tem trabalhado muito mais nesse período, se dedicado muito mais, porque fica uma questão muitas vezes sem horário. O pai muitas vezes só pode fazer o acompanhamento à noite e manda a dúvida à noite, né, que ele está trabalhando, e só à noite ele vai poder ajudar o filho, e o professor muitas vezes está lá à disposição para poder orientar a família. Então é uma sistemática que, além do que a gente já fazia habitualmente, que é passar os conteúdos, nós estamos trabalhando em criar ferramentas de comunicação para que possa chegar de fato as orientações e o conhecimento às nossas crianças. Vitor, uma das ações da Secretaria, né, depois desse período inicial aí, das ações à distância, foi realizar uma pesquisa com os pais, com os responsáveis, para avaliar esse processo, né? Como é que tem sido essa questão da avaliação? É isso mesmo, Luciano. Como a gente falou no bloco anterior, nós estamos contando muito com a colaboração dos pais nesse processo. Por conta dessa pandemia, nós tivemos sim agora, assim, os pais também têm participado muito mais da vida escolar dos seus filhos diariamente, porque eles estão ali e têm também, né, compartilhado conosco essa responsabilidade. Então, nada melhor do que a gente ouvir os pais também para entender um pouquinho como estava esse processo. Nós vamos lembrar que nessa semana nós vamos fazer apenas um mês dessas atividades. Elas começaram no dia 14 de abril, quando nós entregamos os materiais nas casas dos alunos. Nós estamos fechando o primeiro mês de atividade à distância nessa semana, na quinta-feira. Nós fechamos o primeiro ciclo. Mas ao mesmo tempo que nós vamos fazendo atividade, vamos monitorando, nós também estamos avaliando todo esse processo, para buscar sempre mecanismos de, claro, aperfeiçoar. Não vamos fazer sempre a mesma forma, a gente sempre está buscando mecanismos e formas de aprimorar o nosso trabalho. Como a gente disse no bloco anterior, nós estamos aprendendo com tudo isso, nós precisamos ouvir as pessoas, a gente está muito aberto, né, a dialogar com todo mundo para buscar os melhores encaminhamentos. Então, por conta disso, nós fizemos uma pesquisa com os pais, nós tivemos apenas das escolas, nós não fizemos essa pesquisa ainda com os pais das creches, nós vamos fazer na próxima semana. O que os pais relataram? Primeiro, nós tivemos uma participação de 898 pessoas nessa pesquisa, de um universo de 3.800 alunos. É claro que muitas famílias têm mais de um filho na escola, então o alcance ele é um pouco maior. O que essas famílias nos relatam, né? Primeiro, nós fizemos uma série de pesquisas para saber o perfil dessas famílias, de pessoas que são analfabetas, qual que é a escolaridade. A maior parte dos pais da nossa rede municipal, eles têm o ensino médio completo. Então, em geral, eles têm as condições adequadas para poder acompanhar os seus filhos no aprendizado. Então, a maior parte dos nossos pais tem isso. Nós também, claro, temos pais com menor escolaridade e outros com maior escolaridade também. Então, isso foi uma primeira questão para a gente poder entender. E depois disso, nós fizemos várias questões sobre as formas de comunicação. Como, né, que a família, quais os mecanismos de comunicação que eles utilizam. A maior parte das famílias responderam, quase que 96% das famílias, responderam que o principal meio de comunicação que eles usam no dia a dia é o WhatsApp. Então, isso já coincide com aquilo que nós já estamos propostos, né, que os professores em cada turma têm o grupo de WhatsApp da turma. Porque ali a gente vê que a forma de comunicação ela é muito mais rápida. É claro que alguns pontuam que são muitas mensagens, que muitas vezes a gente tem 20, 25 alunos numa turma, são muitas mensagens diárias, alguns propõem que a gente faça orientação por escrito, em grupo individualizado, enfim, dentro desse mecanismo nós estamos aprimorando. A segunda maior forma de comunicação com essas famílias é o Facebook. Então, também temos utilizado essa ferramenta, né, esse instrumento tecnológico, para poder atingir os pais, mas a maior parte é o WhatsApp. Então, isso, de uma certa forma, respalda aquilo que nós já estamos propondo. Outra questão que a gente colocava para as famílias, quais são as dificuldades que elas têm, né? Muito se fala da questão da dificuldade do acesso à tecnologia. Essa não é uma realidade nossa. Nós temos apenas 5% dos pais que não estão tendo acesso diariamente à tecnologia. Mas, como eu disse no primeiro bloco, os materiais estão escritos também. Então, mesmo que ele não está tendo essa forma de acompanhamento, o pai tem o material escrito, o roteiro, para ele poder acompanhar diariamente. Então,
esse não é um grande problema. Qual que é as duas principais questões que aparecem na pesquisa? Primeiro, a disponibilidade de tempo. Muitas famílias reclamam que não há disponibilidade de tempo para realizar as atividades ali diariamente com os seus filhos. Então, essa é uma questão que, principalmente na pré-escola, nós temos colocado essa situação. Muitas vezes o pai não precisa fazer atividade diariamente. Se ele não tem aquele dia disponível para fazer, que ele possa fazer no final de semana. O importante é que ele organize o seu tempo para poder acompanhar as atividades. Nós também temos uma dificuldade deles, muitas vezes, de orientar os próprios filhos, né? Porque ele recebe a informação do professor para poder transmitir. A gente sabe que eles não são professores. Então, essa é uma dificuldade que, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tornar mais claro as formas de orientação. A forma de comunicação, para muitas vezes ser mais direto com a própria criança do que com o pai. Então, isso é uma coisa que eles pontuam. E para isso, eles sugerem que nós utilizamos cada vez mais vídeos explicativos. O que a forma melhor de chegar na criança o conhecimento, a atividade a ser realizada, é que o professor encaminhe, né, um vídeo explicativo sobre as atividades do dia a dia. Então, isso são coisas que a pesquisa mostrou, mas a maior parte dos pais, 65% dos pais, os dados estão aqui, eles não estão tendo dificuldade. Então, quando tinha as questões da sugestão, a maior parte colocava que estão contentes com as formas de orientação. Então, é claro que nós temos problema e a pesquisa busca isso, amenizar os problemas, mas em geral a gente vê um índice de satisfação muito grande entre as famílias. Nós vemos que o trabalho está conseguindo atingir, isso porque uma das questões também era qual que é a periodicidade que os alunos estão estudando. Então, quase que a maior parte dos nossos alunos, eles estudam todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, e se dedicam pelo menos 3 horas diariamente para poder realizar as atividades. Então, isso são questões importantes que mostram que o trabalho está sendo, dentro das condições que nós temos, bem desenvolvido e tem atingido os nossos alunos. Também é interessante, né, que, de fato, as pessoas deem esse retorno à secretaria justamente para desempenhar essas ações futuras. E também entender essa complexidade, né, porque quando vocês realizam a pesquisa, ela também tem essa ponte, né, de que pai é esse e de que turma esse aluno está. O professor tem essa devolutiva para saber se continua com a metodologia, se faz acertos nesse sentido. Isso, esses são os dados gerais, claro, mas existem as particularidades de cada escola, né? Então, o que nós fizemos? Nós tiramos, na pesquisa geral, a gente não divulga o nome de quem que é a mãe ou a criança que está sendo respondida. Então, a partir disso, nós eliminamos essa informação do nome da mãe e nome da criança e deixamos apenas qualquer escola e a série. E a partir disso, nós encaminhamos apenas para cada escola a resposta da sua escola. Então, por exemplo, a escola Alzira Acra obteve os dados do Alzira Acra, a escola do Caique os dados do Caique. Para que a partir disso, a própria escola também tome as iniciativas de conseguir atingir melhor os alunos. Nós estamos com uma certa dificuldade com o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, a partir disso, nós conversamos, a escola tem buscado estratégias para poder atingir melhor esse público que não estão na idade adequada, né? O EJA é público a partir de 15, 16 anos, pessoas que saíram da escola no momento e estão retornando agora. Então, são pessoas que têm muita vontade de aprender, que têm muito desejo em aprender, mas também têm um pouco de dificuldade nessa forma de estar à distância, de não ter o contato com o professor. Então, para cada nível, para cada segmento, nós temos buscado as estratégias. Nós temos, por exemplo, a escola Esther Viana, que tem um perfil que atende ali no período da manhã alunos do 6º ao 9º ano. Então, a escola criou um site, está desenvolvendo um site para que os alunos possam participar, com videoaula dos professores, com orientações mais detalhadas, com links, que eles possam acessar outras formas de conhecimento, porque eles já têm um pouco mais de autonomia em relação, por exemplo, a uma pré-escola, para que eles possam também participar das atividades. O que nós estamos fazendo todo um esforço para que nós não deixemos ninguém para trás. A gente quer que todos os nossos alunos da rede municipal tenham as condições de aprender nesse período de isolamento social. A gente falava, né, da entrega dos materiais, mas esse material continua a ser entregue, né, Vitor? Tem outras complementações do material que continua a ser entregue. Isso, Luciano. Nós, na primeira vez de entrega, nós entregamos por um período até dia 8 de maio.
né? Porque também em abril nós não tínhamos, como não temos agora também previsão de retorno, não havia nada definido, então nós encaminhamos atividades previstas para um mês. Então eram 4 semanas, né? 4 semanas com roteiro de estudo. Esse prazo terminou, né, na semana passada, e desde a semana passada nós estamos fazendo uma nova entrega de material agora até junho, né? Porque como todos sabem, a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até dia 31 de maio, então isso afeta diretamente as nossas escolas, né, que nós não temos condições de atender até 31 de maio. Então nós já fizemos uma previsão até a primeira semana de junho. Em algumas escolas, nós pedimos para os pais buscarem na escola em horários marcados para evitar qualquer tipo de aglomeração. Então isso já foi feito de forma bem tranquila, vai uma série hoje, outra amanhã, enfim, para que a gente não tivesse qualquer tipo de aglomeração. E em outras escolas nós estamos fazendo a entrega dos materiais, inclusive da zona rural. Então, a nossa equipe aí de motoristas, Secretaria de Educação, em parceria com os agentes comunitários de saúde, a quem nós agradecemos, tem feito todo esse trabalho. Então, a gente contou muito, né, e agradece muito a colaboração do pessoal da saúde, que apesar de tantas demandas, tem colaborado muito conosco nesse momento. Na primeira entrega, foi entregue praticamente todas as casas. Nessa segunda oferta, nós fizemos de forma mais mista com os agentes e com as escolas. Então, todos os materiais os alunos têm condição ou de retirar na escola ou de receber em casa os seus materiais. E lembro, né, repito aqui, reforço, que os alunos da zona rural podem aguardar que o material está indo hoje e amanhã a gente finaliza a entrega desses materiais. Enfim, mas a gente tem alguns pais que não tiveram uma certa demora em procurar esse material na escola também. Então, é importante alertar as famílias de que, caso não recebeu o material em casa, que procure a escola, ligue na escola para retirar o seu material, agendar o horário para poder retirar o material, de forma que o aluno possa ter condições de executar as suas tarefas. Então, isso foi feito a primeira vez, agora estamos concluindo a segunda, e caso seja necessário, caso não haja o retorno, não ocorra o retorno das aulas, será feita uma nova entrega, mas claro, isso sempre comunicado aos pais com bastante transparência, porque nós estamos falando com eles diariamente pelos nossos canais de comunicação. E é interessante deixar claro isso, né, Vitor, que essa parceria com a saúde aí na entrega, né, todos os pais que não estão no domicílio, que não têm um familiar, ficam um bilhetinho lá para retirada. A gente percebe que a secretaria às vezes até entra em contato, então a família tem também que fazer a parte dela. Sim, quando não encontra a família em casa, o material ele é devolvido para a escola, para a unidade, e aí a escola tem feito um trabalho de ligar para as famílias. Por quê? Na primeira oferta nós tivemos bastante dificuldade, porque nesse período nós tivemos pessoas que mudaram de endereço também, ou trocam de telefone e não comunicam a escola. Então são várias situações que acontecem no dia a dia, a gente entende perfeitamente, mas é sempre importante, nesse momento principalmente, caso alterou o endereço, caso alterou o telefone, comunique à escola, porque cada vez mais nós estamos precisando desse contato diário com as famílias, e tendo esse contato facilita muito o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Sem dúvida. Também é interessante, né, pensar que toda a logística escolar, ela continua, né? Professores trabalhando, tem obras em andamento de reparos das estruturas, tudo isso continua. Sim, nós estamos, né, por mais que nós não estamos com os alunos presencialmente nas escolas, todo o nosso trabalho permanece, né? Então, nós temos feito muita atividade de manutenção nas nossas escolas. Nós trocamos, por exemplo, telhas que estavam quebradas em algumas unidades, vasos sanitários. Então, todo o serviço de manutenção diário, ele tem sido executado nesse período, né? Nós estamos com o recurso do PDD Batatais, que foi uma grande iniciativa do prefeito municipal, de poder descentralizar o recurso diretamente para a escola. Apesar do recurso não ser muito, nós temos conseguido fazer muitas ações nesse período de suspensão das aulas, para garantir, né, que quando tivermos o retorno, as escolas estejam melhores do que quando nós paramos. Então, isso tem sido feito, nós estamos executando vários pequenos serviços, pequenos reparos, mas que visam sempre melhorar cada vez mais a condição das nossas escolas. Além disso, nós temos trabalhado em grandes obras. Nós estamos terminando agora a reforma da creche Vilma Estela, lá na Avenida dos Pupins. Então, foi uma obra de mais de R$220 mil em todo o reparo. Fizemos algumas mudanças importantes na cozinha, para garantir o conforto das nossas crianças. Nós estamos agora, está em processo já de licitação, a troca do piso da escola Ana Bonagura.
É um investimento também de mais de R$200 mil que nós vamos fazer nesse espaço, porque muitas salas o piso está todo quebrado, então estamos fazendo tudo isso. Nós encaminhamos ontem, né, com o Departamento de Obras, a reforma do Centro Comunitário do Anselmo Testa. Então também é uma obra que vai ampliar aquele espaço e melhorar as condições daquela unidade. É claro que não é a reforma que a gente desejaria, a gente gostaria de fazer uma quadra, mas a gente tem que também ter a prudência de saber que a arrecadação tem caído muito, né? Então tudo que nós estamos fazendo está dentro de um planejamento. E nós pretendemos agora, ainda esse mês, liberar para o processo, para o departamento de compras, a licitação da reforma da Escola Paulo Fagione, né? Então, a reforma e a ampliação da Escola Paulo Fagione. Então, são obras que estavam previstas no nosso cronograma. É claro que poderia falar, não, mas poderia estar reformando agora. Mas a gente fez um planejamento para que essas reformas acontecessem em julho, em período que não tinha aula. Então, tudo foi antecipado. Então, os projetos, nós estamos tentando, na medida do possível, avançar com esses projetos para aproveitar esse período de suspensão. Como eu disse, não é fácil porque havia um planejamento para que isso acontecesse em julho, quando nós, né, habitualmente, estamos em período de férias escolares, de recesso escolar. Isso não foi possível, então nós estamos trabalhando na manutenção e ao mesmo tempo dando andamento nessas obras que são muito importantes para as condições de qualidade da educação municipal. Perfeito. Vitor, os pais que tiverem alguma dúvida a respeito do material, né, precisarem de algum auxílio, como é que devem proceder? Os pais, né, inicialmente, devem procurar sempre a escola ou, se já tiver o contato com o professor, o seu professor. Né? Então, cada uma das unidades, os telefones das escolas estão todas abertas, né, eles podem entrar em contato diretamente com as escolas. Caso não consiga atender a sua demanda, pode entrar direto em contato com a Secretaria de Educação pelo telefone 3761-7200 ou 3662-6616. Então, esses são os nossos canais de atendimento. Né, ou presencialmente, nós temos limitado o atendimento ao público por conta da situação de isolamento social, então por telefone é a melhor forma de entrar em contato conosco. Perfeito. Vitor, eu quero agradecer a presença aqui conosco no programa, deixar o espaço sempre à disposição e parabenizar aí pelo trabalho de toda a equipe de educação, né, porque a gente sabe exatamente o desafio que foi colocado na educação do país e do mundo, né, nesse momento de pandemia, e esperar realmente que a gente tire ferramentas positivas desse momento, a gente tire ações positivas e que a educação consiga galgar um novo espaço após passar a pandemia. Luciano, eu quero agradecer o espaço, quero mandar um abraço para todos os nossos servidores, professores, educadores, nossos gestores, enfim, para todo mundo que está envolvido nesse processo. É um processo que gera muita insegurança, muita ansiedade, porque nós não temos, né, condições de prever o que vai ser nos próximos meses, mas de qualquer forma eles podem, né, toda a população, os nossos pais, né, também que têm colaborado muito conosco. Em geral nós estamos tendo assim, uma participação enorme dessas famílias, que é o que a gente só temos que agradecer nesse momento. É dizer que a Secretaria de Educação tem sim trabalhado muito para buscar assim, superar esse processo todo, todos esses problemas gerados pela pandemia, da melhor maneira possível. Né? Nós estamos nos dedicando, nos esforçando, cada um de nós, diariamente, para poder atingir. Seja aqueles que estão entregando os materiais, seja aqueles que estão elaborando, né? Quem está acompanhando. Eu acho que esse processo vai deixar muito aprendizado para todos nós. Eu acho que nessa crise nós vamos ter condição de aprender, estamos aprendendo muito, e isso vai gerar novas possibilidades de ensino, novas possibilidades de aprendizagem. E importante também, que chame a atenção para a sociedade da importância da escola, né? Muitos pais, às vezes, uma escola ou outra me mandam um áudio, né? Valorizando justamente, né, tendo essa percepção da importância que é o professor na sala de aula, que é a importância da escola no dia a dia, para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor.